Boa noite, boa noite. Vamos para a nossa aula de revisão. Passou rápido. Deixa eu só tirar uma dúvida, professora, enquanto eu estou lembrando. Pode falar. Na prova vai ter. Como é que fala? Vai ter alguma. Como é que fala? Atividade discursiva? Eu falando com o microfone fechado. Vai sim, mas é só uma e é. Quando vocês abrirem, vocês vão descobrir. É um presente de Natal. Ah, tá, porque eu tenho dificuldade nessas discursivas. Não, mas essa é bem tranquila. Muita informação, menina. Meu Deus do céu. Ó, o bom da atividade discursiva, eu sempre gostei, Divina, porque se aproveita muita coisa. Agora, as objetivas, que são as de marcar, às vezes, por uma vírgula, por uma palavrinha, você perde a questão toda. E a discursiva você aproveita. Ah, eu acho que o erro é menor, né? Mas essa tá bem. Quem fez as atividades, né? É uma pergunta das atividades que vai estar lá. Vou falar logo. Beleza. Ah, não, tranquilo. É que a gente fica nervosa. Professora, boa noite. Só tirar uma dúvida logo com a senhora. É porque deixa eu dar uma olhada bem aqui. Na atividade do dia 8/10, está constando que foi corrigido, certo? Mas lá, não está constando meu ponto lá em cima, 1.1, lá embaixo que está constando. Tem alguma coisa a ver? Mas essa é da 1 ou da 2? Não, do dia 8/10, do mês 10. Agora, se for dessa etapa 2, porque agora eu não vou lá bem lembrar, dia 8/10, qual foi? Se for Foi agora, professora, que a senhora tinha lançado. Foi agora da etapa 2 que a senhora tinha lançado. Da etapa, você é de qual polo? Do polo de Xambeuá. Não foi corrigido ainda. Eu entrei hoje porque quem vai corrigir essas atividades é a tutora, Olda. Não, pois a minha ela está constando que foi corrigida. Aí só porque o ponto de colocar lá em cima, colocaram foi lá embaixo. Aí isso que eu queria entender, se interferiu alguma coisa. É porque ela teve problema. É porque eu não olhei o polo de Xambeuá, mas eu vi que ela corrigiu Colinas, Dianópolis e Paraíso, parece. Não, tá bom. Aí, mas ela deu problema, ela não vai aparecer igual na A1, o sistema que ficou com problema. Aí a gente tem que colocar embaixo ou mandar a nota por e-mail para vocês, que a coordenadora pediu. Aí essa também do dia 15 do mês 10 também não está constando que foi corrigida, não. Tá, que a análise lá do Eliel e da Luana, ela não corrigiu ainda, porque o filho dela sofreu um acidente, quebrou o fêmur, aí ela ficou no HGP com ele, e agora que ela voltou que eles voltaram para casa, né? Que ela tá mexendo, mas ela vai corrigir tudo até a gente ter que fechar o diário, tá bom? Certinho, professora, obrigada. Nada. Mas aí realmente teve problema. Eu tentei mexer nas configurações, mas as configurações, para poder aparecer a nota para vocês, igual as outras, né? Está igual, só que não aparece a nota para vocês, nem para mim, para eu poder colocar, nem para a Oda colocar. Aí eu achei melhor nós escrevermos lá o valor, aí a Mariana também orientou para a gente enviar por e-mail, que tem como mandar por e-mail para vocês terem ciência, porque senão eu ia ter que deletar tudo e vocês já tinham feito a atividade, né? Seria injusto. E eu fiquei com medo de mexer muito também e perder de quem fez. Então, falei, deixa quietinho aí que a gente responde manualmente e vai dar certo. Pode falar, Juliane. Professora, mas as atividades foram corrigidas? Se eu perguntar para a tutora presencial, ela sabe informar as notas? A tutora presencial não tem, eu acho que ela não tem esse acesso, mas quem vai te responder direitinho, a Olda está aqui, ela chegou. Que são atividades, Olda. Boa noite a todos, sou Jociele. Né? Boa noite, Olda. Olda, você poderia passar o seu contato para a gente saber sobre essas notas? Como é? Se você poderia passar o seu contato, porque a gente aqui do Polo também ninguém sabe a nota, né? Porque fizemos a atividade, mas não sabemos a nota.
Nós Pois tiramos. é, eu falei isso parece que foi Maria da Paz e a Mariana também, e elas orientaram para que mandasse por e-mail para vocês. E assim eu estou fazendo, colocando as notas e enviando por e-mail. Aí tem no começo, que foi no começo eu acho, de outubro, que eu não sabia que era mandar por e-mail, aí tiveram algumas pessoas que ficaram sem saber a nota, entendeu? Mas eu já estou colocando nas planilhas. Ah, não, certinho. Aí, no caso, você vai mandar no e-mail a nota de todas as atividades, certo? Isso. Uhum. Hein, Juliane? Oi, Mas professora. a Oda vai Diga. mandar da etapa 2. Você quer da etapa 1, é? Não, só dá 2. Só Ah, dá tá. 2 mesmo. Tá bom. Não, ela está registrando por e-mail. Ó, daquela planilha, a tutora recebe ela depois? Aquela que a gente coloca todas as atividades, mais a nota da prova e a soma? Elas pedem a Mariana, né, a Maria da Paz, não sei quem é a outra que recebe também, pede que nós enviamos para elas, né, que é para elas ter ciência de que está sendo feito, né, corrigido os trabalhos e colocado as notas, Ah, tá. entendeu? Compartilhar, né, as planilhas. Porque, hein, Juliane? Porque também é feito numa planilha, né? Com o nome de vocês. É isso que eu estou perguntando para a Oda. Aí tem lá, por Isso. exemplo, A2, atividade 1, 2 e 3. No meu caso, eu fiz 3 atividades. Se alguém fizer 4 atividades, vai constar o valor e o valor do estudante. E a nota da avaliação, aí a planilha mesmo lá soma e transforma na nota final, converte na nota final. Mas isso só assim, depois, uns dias depois que vocês fazem a avaliação, que nós temos essa planilha totalmente preenchida. Aí, se você tiver dúvida, você pode solicitar a sua tutora para ela verificar na planilha, tá? Tá escutando, Juliane? Sim, estou escutando, professora. Porque aí, se tiver dúvida, por que eu fiquei com tal nota? Aí a tutora tem acesso na planilha, que tem elencado todas as atividades, o valor das atividades, quanto vocês tiraram na atividade, o valor da prova, né? Tá, quando Aí, chegar no mais caso, pra frente, eu vou pedir para ela. Porque a minha última, a minha da 2, da 1, ela não foi muito boa. E aí eu preciso saber como é que vai ficar, né? Porque senão eu vou ter que ir para fazer a prova final. De qual polo, Juliane? De Dianópolis. Vianópolis. Pois é, eu acho que tem. Um dos trabalhos seus tá dentro do parâmetro, né? No caso, um ponto, né? Você tirou um ponto, né, e falta olhar os outros. Sim, não, tá, eu vou aguardar Mas, pra gente ver, porque eu também nem sei como que ficou na questão dos trabalhos da A1, porque eu também não estava muito ativa na A1, talvez seja por isso também. Mas o da A2, eu fiz todos os trabalhos. Tá certo. Você dá aula 10, né? E 11, né, professora? Que para ser corrigidos. Eu estou terminando da 10, né? Até por causa desse problema que aconteceu comigo, né? Com meu filho. E eu tô, né, batalhando aqui para corrigir todos, né? Até eu acho que sábado tem que estar dando conta. não, eu expliquei para eles antes de você entrar, não sei se você já tinha visto, né? Que seu filho sofreu um Uhum. acidente, Foi, eu vi. Uhum. mas que vai dar tudo certo. Nós vamos É. vendo. E Uhum. Juliane, não se preocupe, Juliane. Só faça a atividade, tudo dá certo no final. Pois é. Tá bom. Só seguir. E essa prova, apesar do conteúdo talvez ser mais denso do que na primeira etapa, mas eu tentei ao máximo aproximar das atividades e hoje eu até trago aqui as atividades a partir da revisão para nós debatermos, viu? Que aí vocês já tiram as dúvidas e qualquer coisa, corre lá e edita a atividade, que não está fechada. A2, atividade 2, tá? Tudo bem? Podemos dar continuidade aqui?
Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Podem interromper, tira as dúvidas mesmo, esse momento é para isso. Então, os esclarecimentos sobre a correção dos trabalhos é isso, né, professor? Microfone. Deixa eu ver aqui. Parece que não está passando aí para vocês, né? Não. Deixa eu parar. Ah, é porque abriu duas. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora deu certo. Agora deu certo. Então vamos lá. Pode falar, Cláudia. Não é a Cláudia, professora. Boa noite. Hoje estamos em trio, em três aqui para assistir sua aula ao vivo. Até pizza já hoje. Boa noite, professora. Boa noite. Cadê a câmera? Ah, tá. Boa noite. Então vamos lá. Eu acredito que esteja claro para todos o que é alfabetização e o que é letramento, correto? Alguém ainda tem alguma dúvida? O pessoal que chegou, né, para essa segunda etapa, que a nota da A2 vai valer para A1 também, gostaria de saber antes se está claro o que é alfabetização e letramento. Boa noite, Eva. É bom dar uma recapitulada, professor. Então tá, vamos lá. Então, como nós, né, estudamos na A1 e isso vai seguir. Boa noite, Luana. Vai seguir, tá? Para o próximo módulo também. Sempre que puder, a gente volta no conceito. Podem perguntar. A alfabetização vai estar ligada à aquisição dessa habilidade, a esse conhecimento do sistema de escrita. No nosso caso, né, a língua portuguesa. Então, a alfabetização vai estar ligada a isso, a aprender a codificar e decodificar. Apesar desse conceito, né, estudado pelos pesquisadores e pesquisadoras, como Magda Soares, é preciso pensar a alfabetização como Paulo Freire, né, já pensava, já vinha discutindo, né? Uma alfabetização em que prepare não somente para a codificação e decodificação do código, do sistema de escrita ou do signo linguístico, como outros autores vão dizer, quem é mais ligado à linguística. Mas vocês não precisam se apegar a isso, é só compreender que a alfabetização, né, está ligada à aquisição do sistema de escrita, no nosso caso, a língua portuguesa. Levar a criança ou o adulto a saber codificar e decodificar, inserindo-os em práticas sociais de leitura e escrita. Às vezes é até redundante pensar em práticas sociais, né? Falar isso tem práticas sociais de leitura e escrita, porque, no geral, todos nós, quando lemos dentro da escola ou fora da escola, estamos, né, praticando essa aquisição do sistema de escrita. Estamos realizando, aliás, essa prática. Mas quando eu penso que a escola ensina algo, né, eu tenho que pensar nesse ensino enquanto uma mediação, porque pressupõe-se que a criança ou o adulto, né, ele já exerce essas práticas fora da escola. Óbvio que uns mais, outros menos, né? Uns têm acesso a museus, a vários livros, a contos, a revistas, a histórias em quadrinhos. Outros só vão ter acesso à bula do remédio, ao rótulo da embalagem, mas todos estão inseridos de alguma forma em alguma prática de leitura e escrita, e nós até trouxemos, e vocês também lá nas respostas da A1, trouxeram exemplos, né, de vivências de vocês, de parentes, de conhecidos, de avós, de sogras, né, que mesmo sendo o que nós chamamos de analfabeto funcional, que é aquele que só sabe escrever o nome, mas ele consegue fazer negócios, passa troco, né, sabe uma receita, sabe fazer uma receita,
conta histórias, conta causos, conta piada, às vezes até faz a interpretação da Bíblia, né, da palavra bíblica, às vezes é um líder de algum sindicato, um líder de alguma igreja, de alguma comunidade, mesmo que ele seja considerado que ele seja considerado um analfabeto funcional. Ele não foi inserido nessas práticas de alfabetização. Então, mesmo o conceito estando ligado a essa questão mais técnica, nós não podemos esquecer, assim como Paulo Freire nos chama a atenção, para pensar, né, na formação social, política desse cidadão, seja ele criança, jovem ou adulto. E aqui política, quando Paulo Freire chama a atenção, não é política de politicagem, né? É na prática social dentro da sociedade, ele saber se expressar, ele não deixar ser corrompido, ele não deixar ser passado para trás, digamos assim, né? Ser prejudicado de alguma forma. Conhecer seus deveres, mas também conhecer seus direitos e lutar por eles, tá? É nesse sentido. Então, assim, acaba que a alfabetização e letramento nessa perspectiva, que a Magda Soares vai chamar de alfaletrar, ou alfabetizar letrando, a partir dos estudos dela e das práticas das escolas, que eu até passei alguns vídeos para vocês, acho que é em Minas, né, dessas práticas, vai auxiliar e fortalecer essa educação para a equidade, para a igualdade social, tá? Então, a alfabetização, pensando para estudo em conceitos separados, a alfabetização está ligada à aquisição do sistema de escrita, no nosso caso, a língua portuguesa, e letramento, as práticas sociais de leitura e escrita, pensando na escola, pensando nessa prática relacionada a essa alfabetização. E unir isso, né, dentro dessas ações, dentro desses métodos que no próximo semestre nós veremos mais a fundo os vários métodos de alfabetização, é pensar neles a partir das práticas sociais de letramento. Ok? Então, para isso, lá no Alfa Letrar, a Magda Soares vai chamar a nossa atenção, pensando na formação do educador, né, do alfabetizador, para o significado e o significante, que é um estudo de um filósofo e linguista chamado Ferdinando Saussure, que ele vai pensar o nosso código, né, a nossa língua, a partir desses dois conceitos, de significado e de significante. Então, o significante é a forma da palavra, aquilo que podemos ouvir ou ver, né? Então, o próprio alfabeto, a imagem acústica ou a representação gráfica. Aí aqui eu trago para vocês a sequência dos sons, que é do alfabeto fonético. Vocês não estudam isso, né? E assim, nem tem como escrever no teclado normal, porque precisa de um teclado específico, mas só para vocês compreenderem um exemplo da palavra cachorro, como que no alfabeto fonético, por exemplo, se escreveria. Tá? Então, a sequência dos sons cachorro, aqui está escrito em alfabeto fonético, e abaixo, convencionalmente, na língua portuguesa, as letras que nós conhecemos, né? O C, A, C, H, O, R, R, O. Então, aqui é o significante, é essa representação do som, a representação escrita do som, tá? Então, aquilo que, no caso da língua portuguesa, as letrinhas, vamos dizer assim, as letrinhas que as crianças vão compreender para poder formar palavras. Deixa eu ver se é aqui que eu vou passar. Deu certo. Tá? Então, ou seja, o significante vai ser igual à forma sonora, né, o próprio som de cachorro, por isso o exemplo aí no alfabeto fonético, e a representação visual da palavra, as letrinhas que nós vamos usar para escrever a palavra cachorro.
Já o significado, ele vai estar relacionado ao conceito, né? O que é um cachorro para nós? Quem pode dizer? Antes de eu passar o slide. O que seria um cachorro? Fiquei sozinha? Um animal de estimação, né? Um animal de estimação. Quem mais? Vocês conhecem outro conceito que não seja animal de estimação para cachorro? Tipo um xingamento, professora? Também. Foi só para brincar com vocês, para vocês criarem coragem, né? Para quem trabalha, por exemplo, com literatura dos anos considerados anos de chumbo, em toda a literatura referente à ditadura brasileira, literatura que eu digo texto ficcional mesmo, tá? Vai aparecer essa palavra cachorro, só que se referindo àquela pessoa que era infiltrada e que iria delatar os colegas, né, para a polícia. Então, ele é chamado de cachorro. Então, nós temos vários conceitos, várias ideias, mas a primeira, quando você vai falar para criança, se eu pensar na criança, né, qual seria o significado de cachorro? Ele vai dizer que é um animal doméstico, um bichinho de estimação, tá? Por que eu trouxe esses outros, suscitei vocês para esses outros exemplos, né? Como xingamento, aquele cachorro, quando a mulher tá com raiva, né, do namorado, aquele cachorro. Porque na sociedade, como a língua, o Suci vai falar que ela não é estável, tá? Nós vamos atribuindo conceitos, né, dependendo da situação. Mas a ideia de significado aqui, vamos voltar para as criancinhas, é pensar no cachorro, quando for trabalhar, do animal doméstico, animal de estimação. Então, o significado desse significante cachorro vai ser esse conceito atribuído pela sociedade, tá? Então, quando nós pensamos, nós adultos, né, ouvimos a palavra cachorro, algumas pessoas automaticamente vão pensar no animal de estimação, e aí eu trouxe um aqui para nós. Ou podem pensar nesses outros conceitos, né? Já a criança, quando nós estivermos trabalhando com a criança, quando trazer para ela esse significante cachorro, automaticamente ela vai, provavelmente, né? Grande parte delas vão pensar no animal de estimação mesmo. E aqui eu me recordei, gente, estou falando grande parte das crianças, uma experiência que eu tive na alfabetização em Marabá. Lá vou eu ensinar o alfabeto para as crianças por meio de uma música. Eram 30 e alguma coisa crianças, acho que 32 crianças. E eu lá cantando sozinha, né? A musiquinha lá do alfabeto, que agora eu não lembro qual era. E elas paradas assim, me olhando, sérias. E eu pensando, né? Falei, gente, mas será que tá tão ruim assim? Minha voz tá tão ruim assim? Ou elas ficaram com medo de mim, ou elas não conhecem a música. Só que eu concluí a música, né? Fui até a última letra do alfabeto. Quando eu terminei, eu falei assim, mas por que vocês ficaram tão quietinhos? Vocês não conhecem, não cantaram comigo? Aí eles, não, professor, sempre tem um que, né, que é menos tímido, né? Não, professor, nós conhecemos, mas nós não gostamos dessa música, não. Falei, então, qual musiquinha? Vocês conhecem outra música do alfabeto? Que eu só conheço essa. Conhecemos, quer ver? Aí a pessoa da criança levantou. Gente, quase que eu morro, que eu sou despedida. Começaram a cantar uma música A de amor, sei que falava. Aí quando chegava no T, era T de tesão. Quando era o B, era beijo na boca. E eu, meu Deus, eu pedindo silêncio, silêncio. Gente, por favor, silêncio, silêncio. A minha sala de aula era ao lado da sala da diretora e da coordenação. Eu, contratada, primeira vez,
E aí que eles cantavam alto. Quando eu fazia assim, eu acho que eles entendiam que era assim. E todos eles levantaram, foi 30 e tantas crianças. E o meu coração disparou. Eu fui suando frio. Eu falei, não, é hoje que eu vou ser mandada embora. Meu Deus, mal comecei e vou ser mandada embora. E eles cantaram a música toda. E era tudo desse jeito. Era beijo na boca, T de tesão, e assim ia. E eu disse, gente, vocês não podem cantar essa música. Ah, mas nós amamos essa música. Nós conhecemos o alfabeto para essa música. Lá em casa toca essa música. E eu, Jesus amado, por vocês, aqui na escola vocês não podem cantar essa música. Aí eu falei, deixa eu beber água agora. Fui correndo lá para explicar para a diretora. Graças a Deus, nesse dia, a diretora, a coordenadora, todo mundo tinha sido chamado para uma reunião na CEMED. Não tinha ninguém na sala. E eu saí ilesa. Né? Mas essas coisas acontecem. Então, o conceito, o Suci vai dizer que é arbitrário. Não há uma direção para ele. Ele foi convencionalmente criado por alguém. Por que cachorro é esse animal doméstico? Né? Por que mesa é isso que nós utilizamos como mesa? Por que cadeira é o que nós conhecemos por cadeira? Alguém determinou isso, né? Foi arbitrariamente, mas é convencional. E quando nós pensamos nesses significantes, automaticamente vem essa imagem, né, na nossa cabeça, que é o significado, é o conceito convencionado, né, por alguém aí, e que nós vamos encontrar também no dicionário. Mas, como a língua, ela é dinâmica, né, ela vai mudando com o tempo. Claro que lá existe uma norma acima, que essa é mais rígida, mas a vida social, né, ela vai mudando e trazendo outros significados, como os exemplos de cachorro que nós trouxemos, e as letrinhas lá do alfabeto, né, da musiquinha das crianças, que eles não queriam saber da musiquinha convencional, eles queriam saber, eu acho que era um forró que eles estavam cantando. Eu já tentei procurar, mas eu não lembro qual é, assim, a música toda, mas ficou gravado, foi o tal do B de beijo na boca e o T de tesão, né, que eles, mesmo sem compreender, mas o conceito para eles era esse. Tá? Então, até aqui tudo bem? O que é significante e o que é significado? Tá, vai cair na prova. Aí tem aqui um esqueminha. Deixa eu subir mais. Então, mesmo assim como alfabetização e letramento, para Magda Soares, nós conceituamos de modo separado para compreender, vai acontecer com significante e significado. Apesar dos conceitos, né, para que nós possamos compreender, nós estudamos de modo separado, eles são inseparáveis. Automaticamente, quando eu aprendo a língua, quando eu penso na língua, né, eu tenho ali o significante e o significado. Aí isso aqui eu já falei, que é a questão da arbitrariedade, né? Não existe um motivo natural para cachorro, o animal doméstico, ser escrito dessa forma, ser chamado dessa forma, mesa, cadeira, janela, porta, né? E assim vai. E aqui eu trago um resuminho para facilitar, para vocês estudarem depois, né? Para A2. Então, o significante é a forma da palavra, a questão da forma em si, o som ou a escrita. O significado é essa ideia que a palavra representa, ou esse conceito, e juntos eles formam um signo linguístico. Então, se lá na prova aparecer signo linguístico, vocês sabem que eu estou me referindo ao significante e significado, tá? Então, a relação entre eles, ela é construída socialmente, é arbitrária e construída socialmente, e a criança, para compreender, né, a língua que ela se relaciona na sociedade, que ela vai aprender a escrever, que oralmente ela já se relaciona, ela precisa, claro que ela não vai estudar lá o que é significante e significado, mas ela precisa compreender os sons, né, dessa palavra, de cachorro, que ela vai ter que, de alguma forma, movimentar esses sons para que ele saia, né,
Então, é mais aberto. Show, ela vai fechar mais. O rô, que é uma grande dificuldade, né? Para mim foi uma grande dificuldade pronunciar o re, esse re aí, mas ela precisa compreender esses sons, relacionar a escrita, que é esse significante, e compreendendo o significado, que é a função dele, o conceito dele na sociedade, né? Mas isso vai sendo, vocês não preocupem que isso vai sendo, no contato mesmo, vai acontecendo gradativamente, no contato dele com esses sons, né, da criança, com esses sons, e com essas palavras, tá? Pelos textos, né? Ou pela própria imagem, no caso do cachorro, quando ele vai pensar no som, eu posso trazer a imagem pensando no ícone. E aí nós vamos para a atividade, se eu não me engano, da aula 10, que é a primeira atividade nossa da A2. E a atividade dizia assim: segundo Soares, 2020, a criança aprende um sistema de escrita que representa um significante, não um significado. O que isso quer dizer? Né? O que quer dizer, perdão, representar um significante? Aí eu queria que alguém, ou várias pessoas também, podem dizer o que vocês colocaram lá. Ou se colocaram uma coisa, responderam uma coisa e agora pensaram em outra coisa, né? Então, quando nós vamos representar um significante, o que isso quer dizer? Por que nós, quando aprendemos o nosso código, nós representamos um significante, não um significado? A Oda já corrigiu alguns. Então, vamos lá. Quem pode compartilhar conosco? Aí já aproveita e responde. Por que o sistema de escrita alfabética é mais econômico que os sistemas que representam o significado? Então, na resposta de uma, complementa a outra também. A Lucelene, é porque aprendemos a forma escrita. Professora, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui na casa da Cláudia. A gente sentou para se reunir, então. Quando eu ouço essa pergunta do porquê o sistema de escrita alfabética é mais econômico que o sistema que representa o significado, é porque o significado ele parte de um conceito mais amplo. Eu acho que quando a gente pensa no sistema da escrita, ele vem só o significante, que é o som das letras, a letra escrita como um todo. Eu não sei se é isso, mas eu acredito que é desse sentido. Nesse sentido mesmo, viu? Qual é o seu nome? Ian. Nesse sentido. Eu até, Ian, nessa aula, eu separei muita coisa para passar para vocês, que eu encontrei, mas assim, ia ficar muito extenso, porque, por exemplo, quando nós pensamos em sistemas, até a média já, a Magda sugere lá uma pesquisa para nós vermos o sistema dos japoneses, porque eles não usam o significante, eles vão trabalhar com ícones. E aí também, automaticamente, quando nós pesquisamos, só que era longo o vídeo que ela sugere, eu até baixei, mas era longo, e era só uma mulher ensinando como escrever em japonês usando aqueles símbolos, né? Eu falei, não, mas é muito, muito longo para eles. Mas depois vocês podem pesquisar. E aí, automaticamente, quando nós pensamos na escrita dos japoneses, também nós lembramos de alguns símbolos indígenas, né? As pinturas corporais indígenas, que ali eu tenho significado, eu vou usar um ícone, né? Eu não estou usando as letras, não tem sons, mas eu tenho ali o que nós chamamos de ícone, né? Que seria essa primeira fase, que é a representação por meio de desenho ou de listas, né? A primeira fase lá das hipóteses da criança, para pensar esse sistema. Então, por isso, como você colocou muito bem, o nosso sistema é mais econômico, porque nós temos, qualquer coisa vocês me corrijam, 26 letras, não é, no nosso alfabeto? Para escrever milhares de palavras, né? Se nós utilizássemos o significado, né, usasse os ícones,
Então, imagina, só 26 não daria conta, né? Tantas palavras que nós formulamos, que nós utilizamos, e aí vão surgindo os neologismos, né? Vão surgindo outras palavras, e agora nós já temos o gênero neutro, então já vai mudando as palavras. Agora, imagina, mas nós conseguimos, por meio do nosso sistema alfabético, que ela chamou de convencionalmente de econômico, porque por meio de apenas 26 significantes, né, que é essa imagem, eu vou transformar em milhares de palavras, e eu estou sendo até simples ao dizer milhares, porque são muitas, e além disso, essas palavras igual cachorro, nós já vimos 3 conceitos diferentes para cachorro, né? 3 significados, dependendo do contexto. A nossa língua ainda tem isso. Agora, imagina isso para a criança, né? Ainda bem que só são 26 letrinhas para formarmos as palavras. Aí eu trago uma colinha, eu peguei aqui a resposta de algum, não vou falar, a pessoa vai reconhecer, tá? Mas não precisa dizer, eu fui lá nas respostas de vocês mesmo, para mostrar que, de uma forma simples, nós podemos responder, tá, as questões. Como o Ian já respondeu, era o que estava aqui, eu vou passar, tá? Mas aí fica a colinha para vocês. Ok até aqui? Podemos ir para a consciência fonológica? Ou se alguém quiser falar alguma coisa também, complementar, no chat vocês foram colocando. Que ótimo. Bom, então a consciência fonológica, né? Se nós pensamos lá no significante, que é essa representação do som, é a representação gráfica em forma de letras, então automaticamente nós temos que pensar na consciência fonológica. Essa é de suma importância e é que vai garantir essa consciência, uma alfabetização completa, né? Uma alfabetização mais sólida, digamos assim, né? Com menos lacunas, tá? Por quê? Porque a criança vai refletir sobre os sons da nossa fala, percebendo que as palavras são compostas por partes mínimas, né? Que são a letrinha, aí pela junção das letrinhas eu vou formar uma sílaba, por meio dessa sílaba eu vou formar palavras, juntando essas palavras, né? Claro que com espaços eu vou formar um texto, vou formar uma frase, depois eu vou formar um texto ou vários textos, né? Então é de suma importância essa consciência fonológica. E aí a Magda vai chamar a atenção o seguinte: o que a criança vai perceber por essa consciência fonológica? Primeiro, ele já dominou o alfabeto, né? Ele conheceu o significante. Ele já conhece os conceitos, né? Todas as crianças sabem o que é um cachorro, o que é um gato, o que é uma mesa, o que é uma cadeira, né? As coisas que são do seu convívio, elas conhecem. Então, elas já conhecem vamos chamar assim de estrutura, como se fosse a estrutura, que é o alfabeto, e conhecem o significado. O que elas precisam perceber? O som. Como que eu cheguei naquele significante? Como que eu vou formar gato, pato, rato? Eu vou ter que usar outros significantes para formar essas palavras que possuem significados diferentes, tá? E aí, essa consciência das palavras vai ajudar também a elas perceberem. Aí eu trago aqui alguns exemplos, né? Da própria consciência silábica, e alguns autores vão chamar da consciência intrassilábica, que vai estar relacionada mais à questão das rimas, aos fonemas mesmo, tá? Isso aqui eu trouxe mais para conhecimento de vocês, essas outras informações que está aí, A, B, C e D, mas na prova que nós vamos pensar qual a importância da consciência fonológica, tá? Para a aquisição do sistema de escrita, para a alfabetização da criança, tá? Então, qual é a importância dela? A consciência fonológica é importante na alfabetização porque ela prepara a criança para entender a relação do som
que é o fonema, com a letra, que também pode ser chamada de grafema, né? Que é a base do nosso sistema de escrita. O conceito ela já conhece, então ela vai aprender a relacionar o som com a escrita, que é a letra, que é o grafema, tá? E aí, uma criança que possui uma boa consciência fonológica vai aprender a ler e escrever com mais facilidade, vai entender como funciona a escrita, pode posteriormente conseguir segmentar as palavras e analisar os sons, quando isso já mais, né, mais adiante, quando ela for aprender a separar as sílabas, então ela já tem que ter essa consciência bem aprimorada para ela conseguir separar, e também vai decodificar com menos dificuldade, né? Então, o domínio da consciência fonológica facilita o entendimento do princípio alfabético, a decodificação, que é transformar a letra em som, e a formação de palavras além da escrita correta. Por isso, ela é um grande pilar na alfabetização. Mas o que o professor precisa compreender? Que isso é gradativo, né? As crianças não vão aprender, não vão adquirir essa consciência no mesmo ritmo, e aí é um trabalho, muitas vezes, que vai exigir mais. Mas o importante é que eu não posso deixar de lado. Eu preciso que ela compreenda, que ela relacione o som com o grafema, que é a letra, para ela poder ter esse domínio, ou adquirir esse domínio da sua grafia, da língua, né? Da sua língua, desse sistema. Aí eu trago também um resuminho, né? A consciência fonológica, que seria a habilidade de refletir sobre os sons da fala, né? E aí ela vai começar pelas palavras, por sílabas, as rimas, vai compreender os fonemas. É fundamental para o domínio do sistema alfabético, vai se desenvolver por meio de atividades orais e lúdicas, com cantos, por isso que diz assim, aprender brincando, né, na alfabetização. Então, tem muita cantoria, tem parlenda, tem brincadeira com rimas, para ajudá-los a aguçar essa compreensão, né, que é muito do ouvido, tá? E ela é uma das bases de uma educação de qualidade. O que é importante para nós? Que a criança precisa relacionar o significante ao significado para compreender a linguagem oral e a linguagem escrita, e a consciência fonológica que vai contribuir com isso, né? A consciência fonológica vai atuar no significante, né? Por quê? Porque ela vai compreender que aquela letra, por exemplo, em casa, né? Que eu tenho o S de sapo, é o mesmo significante, é o mesmo grafema. Mas ele vai saber que hora, lá na palavra casa, entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. Então, não vou dizer caça, eu vou dizer casa, né? E lá no início da palavra, essa mesma letrinha, esse mesmo grafema no início da palavra, ele vai ter o som de S, que é o sa, de sapo. Isso vai ajudá-la a compreender ainda mais o nosso sistema de escrita, né? E, além disso, dela compreender o sistema de escrita, ela vai também compreender futuramente, né? Vai auxiliar lá na acentuação das palavras, né? E assim sucessivamente, quando usar o S, quando usar o Z, né? Mesmo que o som vai ser o mesmo, mas o grafema será outro. A compreensão dos textos em si vai envolver o significado, porque, como eu disse lá no exemplo de cachorro, dependendo da situação, eu tenho o conceito de animal doméstico, eu posso ter o conceito de alguém que delatou um colega, ou eu posso ter um conceito mais relacionado a um xingamento, né? Então, significante está relacionando aos grafemas, né, às letras e ao som, por isso a importância da consciência fonológica. O significado está relacionado ao conceito,
né, social, que foi inicialmente desenvolvido de forma arbitrária, como, por exemplo, porque cachorro é cachorro, no sentido de animal doméstico, celular, cadeira, mesa, e no uso dessa língua no convívio social, outros conceitos vão sendo formados, né? Então, por isso que é importante o contato com os textos, com os vários tipos de textos, para que tanto as crianças, focando aqui nas crianças, mas também adultos, possam ter uma alfabetização completa, saiba compreender, saiba codificar, saiba decodificar, saiba usar as palavras nas situações que devem ser usadas. Ok até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Então, significante, significado, consciência fonológica. E agora nós vamos para a importância das hipóteses, tá? Na prova, na avaliação, não terá nenhuma hipótese para que vocês analisem. Mas nós vamos pensar na importância. Qual é a função desse estudo da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, né? Qual a importância disso? Então, essas hipóteses são importantes para nós auxiliarmos as crianças. Porque se nós compreendermos como ele pensa, como ele adquiriu essa habilidade, como ele está pensando esse sistema de escrita, nós vamos poder mediar, né, de forma mais eficiente essa aprendizagem, tá? Então, essas hipóteses vão mostrar que a alfabetização não acontece por memorização, né? Mas é uma construção ativa em que a criança cria teorias sobre o sistema de escrita, tá? Por isso que é muito importante vocês compreenderem. Aí aqui também eu trago, isso não vai cair na prova, mas é a título de conhecimento, e para o próximo semestre nós vamos utilizar as várias hipóteses que a Emília Ferreira e a Ana Teberoski vão convencionar para nós pensarmos, né, como se dá essa compreensão da criança e a própria questão da aquisição da consciência, aquisição não, desse aprimoramento da consciência fonológica, né? Então, existe a hipótese pré-silábica, que é aquela que nós chamamos de garatuja ou do ícone, que a criança faz desenhos. Eu peço para ela desenhar um cachorro, uma criança de 2 anos. Aí ela faz lá um círculo, alguma coisa, ou passa só um traço, né? Então, o que ela já compreendeu aqui? Que para nos comunicarmos, nós utilizamos alguma forma gráfica. Ela já compreendeu que o sistema de comunicação escrita é preciso que eu trace algo, né? Ela não conhece as letras ainda, mas ela já tem essa consciência, que na minha comunicação escrita eu preciso de algum símbolo e de algo. Aí na hipótese silábica, que depois que vai ser dividida em silábica com valor e silábica sem valor, ela já conhece o alfabeto. Ela ainda não possui uma consciência fonológica total. Então, ela sabe que, por exemplo, bola, ela vai utilizar 2 letras qualquer. Aí, por isso que tem esse exemplo aí de bola, C e G. Ela vai utilizar qualquer letra. Aqui seria a hipótese silábica sem valor sonoro, porque o C e o G não tem relação sonora com bola. Ela vai usar um X, um T, o que ela quiser utilizar, tá? Que é só um exemplo. Cavalo, ela pode utilizar, olha aqui, eu trouxe esse exemplo, apesar de ser sem valor sonoro, ela escrever A, O e L para cavalo, ela colocou aleatório. Mas também pode ser que ela já esteja na transição. Isso o professor vai observando à medida, né, das atividades que forem sendo desenvolvidas.
Mas é importante para ele perceber que, ora, ela conhece o sistema gráfico, ela conhece o significante, mas ela ainda não relaciona significante e som. Depois ela vai passar por um processo em que, ora, ela vai relacionar algum som, que para ela vai ser mais importante, então vai ser diferente da Jaciele, vai ser diferente da Juliana, que vai ser diferente da Maria, que vai ser diferente do Tiago. Mas aí ele já vai ter alguma relação. E quando ela passar para uma hipótese silábica, que ela já consegue perceber alguns sons, igual de bola, geralmente eles escrevem muito as vogais, né? Que é mais fácil até pela essa questão da articulação da boca, que elas são mais abertas. Mas também ela pode colocar só as consoantes dessa palavra, como no exemplo, o cavalo. Tá? Lá na silábica alfabética, ela já conhece mais sons do que na silábica com valor, mas ainda ela não escreve todos os sons, né, todas as representações fonêmicas da palavra bola ou cavalo. Aí eu trouxe esses exemplos. Mas como eu disse para vocês, não se aflijam, aqui é só para nós pensarmos nessa importância, que na prova vai falar sobre a importância dessas hipóteses, né? De se estudar essas hipóteses, do professor conhecer essas hipóteses. Por que elas são importantes? Tá? Lá no próximo semestre, aí nós já vamos ver isso aqui a fundo mesmo, fazer análise a partir dos estudos da Emília Ferreira e da Ana Teberossa. Na hipótese alfabética, ela já domina mais o sistema de escrita, teoricamente já possui a consciência fonológica, só que vai faltar uma coisa ou outra. Por exemplo, na palavra homem, né, nós temos o H. Provavelmente ela, de início, ela não vai usar. Pode aparecer alguma criança que já escreva usando H, O, M, E, M? Pode. Aí vai depender, né, do convívio social dela, da prática dela em casa, que ainda tem isso, né? Mas se for uma criança que ela só vai ter esse contato na escola, um contato maior, pensando na formalidade da escrita na escola, ela vai desenvolver, né, de uma forma mais lenta do que os outros. E aí, como tem um pessoal reunido aí pensando na pizza, tem a sobremesa depois da pizza? Eu trouxe esse brigadeiro, gente, porque para estudar para a prova tem que ter um docinho, né? Oito e 25, a professora coloca um brigadeiro desse na tela. Se fosse uma aula presencial, eu levaria os brigadeiros para vocês. Porque isso é discutir letramento, porque nós vamos agora falar de brigadeiro. Então, eu trouxe aqui um esqueminha que eu encontrei na internet, está meio borrado, mas quando vocês abrirem, eu já deixei lá na aula 17 esse material. Então, ele em PDF, né, fica melhor para visualizar. Aí tem o resuminho dessas fases. E o que eu achei interessante nesse material, que na legenda você consegue perceber, né? O que é laranja, gente, que isso aqui para mim é laranja. Foi alfabetizada como... Pois é, Regina, os colegas estão quietos. Tem a fase pré-fonológica, que é essa fase do ícone, que ela vai desenhar. Olha o brigadeirinho da criança, tá vendo? A fase icônica. Eu não sei colocar o... Deixa eu ver aqui, o pincelzinho, deixa eu ver se vai... Como é que a professora vai usar a canetinha? Aqui, vocês estão vendo? Consegui. Aqui é o brigadeiro da criança. A fase icônica. Ela imaginou, né? Ela já conhece o significado desse brigadeiro e ela faz o desenho aí do brigadeirinho. Depois ela vai utilizar uma outra criança,
pensar no brigadeiro a partir dessas linhas, tá? E aí vem a fase pré-silábica, a fase silábica. Aqui nós temos a com valor e a sem valor, tá? E aí vai aparecendo na legenda, ó, na fase pré-silábica, a criança possui uma consciência silábica, mas ela ainda não possui uma consciência fonológica. Todo mundo concentrado. Correram para fazer um brigadeiro agora. Ela só vai possuir a fase fonêmica, né? Só vai compreender esses sons lá na fase silábica com valor. Então, a partir da fase silábica com valor, a criança já está adquirindo essa consciência fonológica. Então, na fase icônica, na fase de garatude e na fase pré-silábica, ela conhece o significante. O que ela domina na nossa língua é que ela conhece o significante. Ela sabe que para se expressar pela escrita, ela vai ter que usar algum símbolo, alguma linha, né? Inicialmente, depois ela já vai mudar para as letras, né? Ela vai ter que desenhar algo ou escrever algo. Somente na fase silábica, a partir da fase silábica com valor, que há esse, não é avanço, mas essa aquisição da consciência fonológica, tá? E aí isso está ligado diretamente, né, ao desenvolvimento da criança em relação ao nosso sistema de escrita, a essa aquisição do sistema de escrita. Então, em resumo, a criança constrói hipóteses sobre a escrita. Gente, meu óculos está precisando de outro. Para eu ler aqui. A criança constrói hipóteses como a escrita funciona, essas hipóteses que nós vimos. Essas hipóteses vão revelar o modo da criança pensar e é de suma importância. Essas hipóteses não são erros. O professor tem que compreender que essas hipóteses não são erros. Por isso que conhecer, né, essas fases da criança vai ajudar o professor a planejar ações adequadas e vai compreender que a alfabetização é um processo e que cada criança é única, então não vai ser uniforme, tá? Todo mundo na fase pré-silábica, agora vou colocar todo mundo na fase, na hipótese silábica. Não funciona assim. Então, enquanto uns estão lá na silábica com valor, outros já estão lá na fase alfabética, outros ainda pode estar lá na garatude. Não é uniforme, né? Mas aí a importância desse estudo, de conhecer, de compreender o nosso sistema de escrita, vai ajudar o professor a se preparar, a se planejar, a como intervir para que todas as crianças, claro, que na medida, né, de cada um, possa chegar à hipótese alfabética. E aí, depois da hipótese alfabética, né, ela vai deslanchar muito mais. Então, Emília Ferreira e Ana Teberoski vão nos mostrar que aprender a escrever é um processo gradual e é muito inteligente. Ok até aqui? Vocês estão muito quietinhos. Acho que está todo mundo comendo aí, eu estou aqui passando fome. Aí eu trouxe para vocês, salvo engano, da aula 11, a atividadezinha do Eliel, né, que tem no livro da Magda Soares, mas como aqui nós estamos vendo sobre a importância dessas hipóteses, gostaria que alguém dissesse se o Eliel fosse um aluno, um estudante seu, o que você diria sobre essa escrita do Eliel? Em qual dessas fases o Eliel está? O que o Eliel compreende do nosso sistema de escrita? A partir dessas imagenzinhas aí, né? Que é a bola, um balde de pipoca, e eu acredito que é uma buzina aí, né? Aquelas buzinas de carnaval, algo assim.
que o Eliel conhece sobre o nosso sistema de escrita? A partir do que ele escreveu aí, representou a bola, o balde de pipoca e a buzina. Alô? Tem alguém aí? Como que eu apago isso? Não. Gente, se fosse para eu ficar só, tinha gravado a aula. A partir do que nós vimos agora, essa é a atividade. A partir do que nós vimos agora, o que o Eliel sabe sobre o nosso sistema de escrita? Através desse rabisco, professora dele, ele quis demonstrar que aí tem um significado para ele, mesmo com esse rabisco que ele fez. Para ele estava desenhando uma bola, uma vasilha da pipoca e o outro, eu não sei se é uma concha. Era para ser uma buzina, né? Mas não sei se... Por isso que é importante também... A Lucilene colocou, ele está na fase icônica. É importante também ter qualidade, né, gente? Quando nós formos trabalhar, qualidade no caso dos desenhos. Que só lembro da história da panela e da caçarola, que é uma piada que tem na internet, vocês sabem, né? Que a professora coloca lá P com A, pá, N com E, né, L com A, lá, e mostrando o desenho para a criança. E o que é isso? Uma caçarola. A professora querendo que o estudante fale panela, e ele conhece como caçarola, aí vem a questão do significado, né? Ele não conhece como panela. Lucilene, por que ele está na fase, ou por que não? Se ele está na fase icônica, né? O que ele já sabe do sistema de escrita? A Tainara falou que ele representou, né? Então, o que ele já sabe sobre o sistema de escrita? Pode ser a Lucilene, pode ser outra pessoa. Significado, né, professora? O que mais que ele sabe? A Rosana colocou aqui. Ele ainda não tem o conhecimento das letras, só do significante. Quem mais? Vejam que ele não utilizou letra, como a Tainara falou, ele tentou desenhar, né? A bola dele não saiu redonda, mas para ele é uma bola. O balde de pipoca e a buzina ou a pá. Né? A Luana colocou, ele não tem o conhecimento, no caso do grafema, ele não conhece as letras ainda, ele tem 4 aninhos, mas não conhece as letras. Aí por isso que depende, a minha sobrinha tem 2 anos, como quem cuida dela é minha mãe, que foi uma alfabetizadora, ela já conhece as vogais e já escreve as vogais. Ela não sabe o que isso significa, mas ela já conhece as vogais. Eu ia até trazer um desenhozinho dela, só que eu tinha que pedir autorização para minha irmã estava viajando, nessa atividade eu ia colocar o desenhozinho dela, né? Do que ela escreveu, utilizando as vogais. Ela não tem consciência fonológica, ela só tem 2 anos, nunca foi para a escola, mas ela já domina, no caso da minha sobrinha, ela já conhece que o sistema de escrita alfabético para ela se comunicar, ela vai usar as letrinhas. Só que como ela tá, né, ela nunca foi para a escola, ela ainda usa, como Eliel, os desenhos. Né? Então, ele, no caso do Eliel, diferente da Maitê, ele não conhece ainda as letras, né, que nós utilizamos no nosso sistema alfabeto, os significantes. Mas ele sabe que para se comunicar, ele vai ter que escrever alguma coisa. E aí ele está, como a colega falou aqui, deixa eu ver aqui o nome dela. Ele está na fase icônica. O que isso quer dizer? Ele desenha, a Lucilene, ele vai fazer desenhos, não de letras, porque ele ainda não conhece,
mas desenhos que vão se aproximar daquele objeto. Ficou claro para vocês? Ok. Deixa eu voltar aqui. Aí a pergunta lá da atividade, que eu quero chamar a atenção para vocês, uma coisa. A pergunta é a seguinte: para Eliel, escrever é representar o significado ou significante? Justifique sua resposta. No livro, essa atividade tem no livro da Magda Soares, só que eu complementei. Teve gente que eu já dei uma olhada, não está corrigido. Então, já estou dando essa chance para vocês voltarem lá. Que só respondeu até se era significado ou significante. Não justificou. Porque no livro da Magda tem a resposta referente só à pergunta. Ela não pede para justificar. Eu pedi. Né? Algumas pessoas conseguiram responder, né, que o Eliel representava a partir do significante e que ele estava na fase icônica, que ele ainda não conhecia as letras, mas que ele sabia que ele precisava, né, utilizar alguma imagem para se comunicar, algum símbolo para se comunicar. Tá? Mas, assim, quem não complementou a resposta, volta lá que ainda dá tempo. Tá? Estou dando essa chance para vocês, essa colher de chá. E aí, a outra questão é o que o Eliel ainda não sabe sobre a escrita alfabética. Aí a professora está tão boazinha, acho que eu mereço um brigadeiro. Olha aí como a professora está boazinha. Aqui são algumas possíveis respostas que eu peguei das respostas de algumas pessoas, tá? Alguém respondeu lá, eu fui aleatoriamente por polo, né? Em relação à primeira pergunta, representa o significante com rabisco que pretendeu ao desenhar os objetos. Respondeu se ele representa, se ele utiliza o significante ou o significado. Aí a justificativa. Os rabiscos se aproximam de desenhos, mostrando que Eliel ainda está na fase das garatujas, ou como a colega falou, né, escreveu no chat, mostrando que o Eliel ainda está na fase icônica. Ele não compreende que nós utilizamos letras para nos comunicar, né? Letras, fonemas, etc. É porque ele ainda está nessa fase inicial. E aí a B... não se sabe que a escrita, ele não compreende que a escrita é feita por letras, né? E que essas letras representam os sons das palavras. Então, uma complementa a outra. Muitas vezes o que você colocou na A, você só vai modificar para responder na B. Tá? Então, tem aí a cola. Mandem um brigadeiro para mim, vou deixar meu endereço. 0 lactose, por favor. Brincadeira, pessoal. Até aqui tudo bem? Do Eliel? Ficou claro? Então, vamos para a Luana. Olha só a dona Luana. Isso aqui é um texto que Luana escreveu. Gente, agora eu fiz como que eu apago esse negócio? A limpar. Limpou, pronto. O que Luana escreveu foi um texto? Não era essa a pergunta, eu que estou perguntando agora para vocês. Lembrando lá da A1. É um texto? Por que é um texto? Quem se arrisca? Porque ela tem a noção, professora, de escrita em linha reta, que as palavras, que as letras formam palavras, elas agrupou elas, deu um espaço entre elas, da forma dela, mas é um texto, eu acredito. Não lembro o que eu respondi, mas na minha concepção é isso. Sim. Ó, veja só o tanto que Luana, ela só tem 5 aninhos e 2 meses, o tanto de coisa que Luana já descobriu, né? Como a Tatiele colocou, ela sabe segmentar.
Pro alfabetizador, gente, a letrinha dela é linda, né? O alfabetizador fica feliz. Ela não faz como a professora aqui, que começa numa linha e termina na linha lá de cima. Até hoje, se eu não tiver linha, mesmo com linha, gente, tanto que minha mãe, você não mostra esse vídeo para minha mãe, não. Comprava caderno de caligrafia, mas eu chorava. Mas eu não conseguia escrever do jeitinho que ela escreve aí, não, seguindo, sabe, tudo alinhado, até hoje. Não vai, nem com a linha, imagine sem, mas sigamos. Então, olha o tanto de coisa que ela já compreendeu com 5 anos, tá? Eu procurei, mas eu não encontrei o significado. O que é diferente do brigadeiro, né? Que tem lá o ícone. No caso de Luana, a gente não sabe o que ela tentou escrever, mas se nós pedíssemos para ela ler, ela ia contar uma história, né? Então, é um texto porque ele comunica algo com alguém. E ela já compreende que nós utilizamos letras, que essas letras que nós utilizamos formam palavras, e que para escrever um texto, ela já fez até aula de redação. Ela pode fazer até o Enem. Para escrever um texto, eu tenho que ter frases, não só palavras, né? E provavelmente ela tentou fazer isso, né? Nós conseguimos, apesar de nós não entendermos o que ela escreveu, mas nós conseguimos compreender que ela já possui essa noção do que é texto e ainda que nós utilizamos as letras. Fugiu, eu não ia falar, não era isso não, era outra coisa. Eu ia perguntar qual fase provavelmente Luana está aqui, daquelas fases lá. Ela não está mais na garatuja, né? Ela não está na fase cônica. Qual fase Luana estaria aqui? Dá para a gente saber? Professora, Oi. a fase que a senhora fala é que ela tem o conhecimento, no caso, das letras, né? Das letrinhas. Ela está alfabetizada, mas ela não está letrada? Não, na verdade, seriam as hipóteses. Se daria para nós descobrirmos daquelas hipóteses lá. Tatiele, ela é letrada. Se nós pensarmos em letramento como prática social de leitura e escrita, porque ela tem noção do que já é texto. Ela não está alfabetizada. E ela quer transferir, né, uma mensagem através do que ela escreveu. Uhum. Tá? A Lucilene colocou pré-silábica. Isso, Lucilene. Eu fiquei querendo descobrir o que ela escreveu para a gente saber se ela estava já com a consciência fonológica. Ela já tinha adquirido essa habilidade, mas não dá para saber, porque a gente não tem o texto inicial, né, do que seria que a professora teria passado para ela. E também não dá para entender, né? Eu imagino que seja na pré-silábica sem valor. Perdão, na pré-silábica mesmo, não na silábica sem valor, com valor, para nós podermos compreender. Teria que ter mais informação, tá? Então, voltando aqui. Deixa eu ver. Esse aqui foi tranquilo, porque a mesma pergunta que tinha no livro eu coloquei aqui. Nós só tivemos problema com a outra, que era para justificar, né? E aqui, algumas possíveis respostas, né? Que vocês já até colocaram aí no chat. Então, para a Luana, a escrita é uma sequência de letras que vão formar palavras, e esse conjunto de palavras vão formar um texto, e elas já sabem que a escrita é linear, né, que é preciso um espaço entre as palavras. Até procurei se ela colocou pontuação, mas ela ainda não utilizou a pontuação. Mas ela já conhece, né, bastante letrinhas. Então, ela já consegue compreender que nós utilizamos os significantes. Deixa eu ver, foi só até aqui? Só até aqui mesmo. Professora. Oi. Então,
Então, no caso aí, ela já é letrada, né? Compreendendo, né, essa perspectiva de letramento como prática social de leitura e escrita, sim, ela é considerada letrada. Só que ela não está alfabetizada. Entendi. Não chegou na hipótese ainda, né? Ela não possui consciência fonológica, provavelmente. Ah, tá. Entendi. Até pela Obrigada. letrinha, por nada, pela letrinha dela, ela já provavelmente ela sabe já segurar um lápis melhor do que eu. Ai, ai. A Jaque e a Luana. Em que aula está essa atividade? Gente, os colegas me ajudem, que pensa na memória da professora. Como eu não estou com o roteiro aqui, mas é a segunda aula da etapa 2, eu acho que é a aula 11. Viu, Jaque e Luana? Essa é referente à aula 1, né? Não, essa é a segunda aula da etapa 2. Ah, tá. A primeira foi sobre significado significante, que é a aula 10. Aí a aula 11, olha, a Luciane confirmou isso. A aula 11 é sobre a escrita do Eliel e a escrita da Luana. E eu não coloquei aqui a aula 14, que é a atividade que vocês estão fazendo no fórum, né? Que é sobre a pergunta do Paulo Freire. Pergunta do Paulo Freire, não. Perguntando sobre o texto da Magda Soares, que vai falar sobre o Paulo Freire, né? E aí tem uma pergunta geradora para discussão e vocês estão participando lá no fórum. Essa é a terceira atividade, tá? Da aula 14. E ela vai, aquela mesma pergunta também estará lá na prova. Aí eu não trouxe aqui porque eu olhei, né? Vocês estão compreendendo direitinho qual o significado, e até porque, a partir das respostas dos outros colegas, vocês vão complementando lá e colocando. Certinho? Deixa eu ver aqui. Bom, gente. Alguma dúvida? Aqui as referências, né? Nós utilizamos o material, o livro da Magda, Alfa Letrar, e eu trouxe também um pouco da psicogênese da língua escrita, da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. Hein, professora, se eu tirar uma dúvida, Pode falar. a prova vai ser no dia 6 mesmo ou vai ter um outro dia? Olha, Divina, eu não sei como funciona, mas quem sabe te falar é a coordenadora. É no dia 6. Agora, se terá outro dia, acho que tem que solicitar para fazer em outro dia. Na minha cabeça, eu tinha mudado para dia 4, professora. Eu acho que eu vi algo parecido disso. Dia 4. Mudou para dia 13, dia 4. Pois eu não sabia. Vocês estão sabendo mais do que eu. Porque a gente só entrega a prova para a coordenação e eu entreguei bem antes, para eu poder preparar a aula em cima. Olha lá, ó. Polo de Pedro Afonso é dia 3 e 4. Ó, pois eu não sabia. Todos os polos, dia 3 e 4. Então fica aí o aviso para os colegas que a prova, né, será 3 e 4 à noite. Ó, Xambeuá é outro dia. Eu acho que depende, gente, da disponibilidade do aplicador. Mas vocês podem verificar com a tutora presencial, que aí ela deve saber. Não, tranquilo. Obrigada. Por nada. Eu espero que esteja tranquila a prova. Apesar de ser mais densa a discussão nessa A2, mas eu tentei elaborar com base nas nossas discussões de modo geral, né?
eu tirar uma fotinha aqui que eu esqueci. Deixa eu parar aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma dúvida? O conteúdo está tranquilo? As atividades? Professora, boa noite. Boa noite. As provas serão dissertativa e objetiva? São 5 questões objetivas e uma dissertativa. A minha, né? Mas aí depende do professor. 6 dissertativas. Ah, sim. Não, tá bom então. Obrigada. Por nada. Mas eu acho que no máximo só podem